Dia de duelo, e é a vez do garoto que nunca venceu uma luta, o mais fraco da turma. Até o professor sentiu pena. A garota que ele ia enfrentar puxou uma espada mágica tão enorme que deixou todos sem palavras. Com aquele tamanho, nem a Mia Khalifa aguentaria. Quando o garoto sacou a arma, ela veio com tudo, mas não conseguiu acertá-lo e sentiu algo estranho. Ao tentar um ataque mais rápido, o garoto simplesmente segurou o golpe com a mão nua. Todos ficaram em choque. Furiosa, ela transformou a espada numa grande espada mágica e atacou com força total. Ele tentou se defender, mas a arma se estilhaçou e ele ficou totalmente exposto. Uma nuvem de fumaça subiu e todos pensaram que ele estava acabado, mas o garoto ainda estava lá, segurando a lâmina com a mão nua. Ninguém entendia o que viam, e quando ele quebrou a espada dela ao meio só com as mãos, até o professor pirou sem saber o que aconteceu com o garoto. O nome dele é Mizukami, mas quem está dentro do corpo é Dantário, o grande rei demônio. A questão é que anos atrás a Guerra Celestial eclodiu na Terra. Os humanos pediram ajuda aos anjos, mas descobriram que eles eram os invasores. Enquanto todos fugiam, apenas uma pessoa resistiu, Jean, a Cavaleira Sagrada. O anjo riu na cara dela e liberou um poder monstruoso. Como os deuses não estavam em lugar nenhum, a humanidade recorreu ao outro lado da força, o rei demônio, Dantário. Com a aliança feita, Dantário deu tudo de si para derrubar o anjo gigante. Ele fatiou a criatura várias vezes, mas o desgraçado continuava se regenerando. Horas de luta até o anjo lançar um ataque especial tão insano que quase varreu o mapa. Graças ao rei demônio, todos ficaram seguros dentro de sua barreira mágica. Jean percebeu que o rei demônio não aguentava mais o anjo e quis ajudar, mas era uma luta entre deuses e ela não podia fazer nada. Dantário usou seu poder secreto. Ele olhou para trás e disse a Jean que era uma honra lutar ao lado dela. O rei demônio ativou um feitiço no peito e brilhou tão intensamente que ele e o anjo sumiram do mapa, deixando só os humanos vivos. Enquanto caía no vazio, do nada ele acorda em um corpo humano. Olhando para si, percebeu que a magia funcionou e ele renasceu em outra vida. No dia seguinte, ele descobriu que estava no corpo de Mizukami, um estudante da Academia da Força de Subjugação. Notou que o mundo estava em paz, sem invasão de anjos, o que significava que o ataque suicida funcionou. Andando pela cidade, ele viu uns caras batendo num garoto e o salvou. Este é o primeiro rei demônio politicamente correto. Antigamente, esses valentões batiam no Mizukami o tempo todo. Ao vê-lo tentar bancar o herói, eles caíram na gargalhada. O líder da gangue lançou um feitiço no protagonista, e ele desviou a magia com um dedo. Os caras ficaram em choque. A estudante Asasa Sakurata surge com duas armas gigantes e se põe na frente para proteger o protagonista, mas o rei demônio disse a ela para relaxar, pois ele lidaria com ele sozinho. O líder deles tentou um soco, mas o protagonista desviou rindo e o mandou voando. Humilhado, o cara ficou furioso e usou um feitiço para aumentar a velocidade, mas o protagonista ativa sua magia das trevas e acerta um golpe no estômago, derrubando o valentão sem suar. Todos piraram tentando descobrir como Mizukami ficou tão forte. O resto da gangue fugiu apavorado. A garota ficou ali olhando, perguntando de onde ele tirou aqueles círculos mágicos. Ele disse a ela na lata: "Eu sou Dantário, o rei demônio." Obviamente, a Sarri não acreditou. Quando Dantário olhou para o rosto dela, a reconheceu instantaneamente. Aquela era Jin. Enquanto isso, um anjo observava tudo de longe, escondido. Penas caem do céu. O protagonista olha, mas o anjo já sumiu. A cena corta para a escola de extermínio de anjos. Jovens talentos do país se reúnem para aprender a exterminá-los. Um grupo de alunos está na academia. O treinador diz que a máquina mede a força, e o resultado afeta o alistamento na equipe. Asahi observa o protagonista e pensa que ninguém pode descobrir seu segredo. Mas uma mão agarra seu ombro com força. Yamazaki o empurra, dizendo que quer ser o primeiro. Ele encara o protagonista, sobe na plataforma e libera seu poder. A máquina mostra o resultado: 1006. Todos se impressionam por ele atingir 4 dígitos, já que só Asahi conseguiu. Yamazaki está exausto e o rei demônio o acha fraco. Ele pensa que é por isso que o mundo é tão pacífico. Yamazaki acena para o garoto, que sorri. O protagonista levanta a mão e diz que será o próximo. A multidão se confunde, pois ele saiu do hospital e não deve superar 4 dígitos. Ao subir na plataforma, Dantário acha a máquina de poder interessante, pois nunca viu algo assim. O valentão pergunta se é aula de história, já que o garoto só estuda, mas Mizukami parece inquieto. Um flashback aparece. Ele estuda numa biblioteca. Acha o livro difícil, mas ouve uma mulher conversando com o filho. Ao olhar, pensa na mãe falecida e vê o garoto feliz com a mãe. A biblioteca fica em silêncio e lágrimas caem do rosto do protagonista. De volta ao presente, Mizukami diz ao valentão que ele nunca entenderá quem aprendeu a fazer tudo sozinho. Assim que o garoto sobe na plataforma, uma aura demoníaca preenche o ginásio, mas a máquina não reage. A plateia se confunde, mas do nada, os números sobem loucamente.
O valentão invejoso diz que a máquina está quebrada. A garota acha estranho que ele tenha reunido tanto poder em um só segundo. O treinador diz: "Ei garoto, tente de novo. A máquina está quebrada." O valentão acha insano. Ouviu que mesmo na equipe, poucos passam de 5 dígitos. O protagonista pensa que só um notou isso. Mizukami diz que não precisam se chocar, pois vai mostrar do que é capaz. Ele fecha os olhos, se concentra e sorri confiante. Os números sobem, deixando todos atordoados. O invejoso grita que a máquina está quebrada, mas Asai sabe que não. O protagonista sabe que por tanto poder, ninguém ali o sente. O poder do demônio é tão grande que a máquina travou e explodiu atrás dele. Todos olham a cena em descrença, e nosso garoto Chad diz que este brinquedo é fraco demais. Os alunos ainda têm aquelas caras de batata. O treinador grita que o teste está cancelado e diz para esperarem. Ele fará contato. Do nada, o Apple Watch alerta que um anjo apareceu na cidade e pede aos alunos para apoiarem a ofensiva. Os garotos ficam apavorados, perguntando se era sério, e Yamazaki comemora, dizendo que finalmente vai para o combate. A garota parece ansiosa, mas Mizukami está confiante. Uma rua na cidade está calma. Um garoto anda com a mãe quando algo chama sua atenção. Ele logo percebe um anjo acima. A mãe olha para trás, incrédula, mas o anjo já pulou e está com a mão na cabeça do garoto. A criatura está prestes a se alimentar. Uma mão conjurando poder surge. A criatura é atingida em cheio pelo valentão enquanto a fumaça se dissipa. O anjo salta em Yamazaki, pronto para fatiar o valentão, que cai de bunda. Ao olhar para cima, assustado, vê que o ataque destruiu o pilar. Mas o anjo não para e soca o garotinho, que voa como um foguete de Elon Musk. A mãe grita desesperada pelo filho. Nosso demônio favorito, porém, pega o garoto antes que chegue a Marte e o joga nos braços de Asahi. Ele cerra os punhos e diz que é hora de testar este corpo. A criatura se morde de raiva ao ver aquilo e sorri. Ela se dirige ao protagonista. O valentão e uma garota que surgiu do nada estão em choque, achando que magia não funciona contra a criatura. O demônio carrega sua aura, pensando que é hora de aquecer. Algo chama sua atenção, pois um cara apareceu e mandou todos recuarem. Este é Makoto Saito, líder do 2º Esquadrão de Extermínio. A garota estranha diz que o líder chegou e o pequeno demônio pensa que ele era um dos guerreiros daquela era. Dantaria quer saber o que aquele corpo pode fazer. Do nada, Saito abre um sistema e diz que a ajuda chegará, mas atrás dele alguém grita que também vai lutar, é a garota Airbag. Ele saca a pistola e diz que conta com a ajuda dela, mas que atrairá a criatura até a ajuda chegar. A pistola carrega energia e atira, mas a criatura ativa poderes de Matrix e desvia perfeitamente. Ela recua para se recompor. Mizukami analisa os movimentos do monstro. Asahi saca a espada e avança, desferindo um golpe, mas é bloqueado por uma das mãos da criatura, deixando-a confusa. Saito aproveita a abertura e avança, atacando o ombro, fazendo um corte profundo. Ele planta a bota no rosto da coisa, dá um salto, enquanto Asahi saca sua Glock e carrega um tiro. A bala ricocheteia na criatura como num Looney Tunes, deixando-a furiosa. Ela olha para a pistola, mas esqueceu que a coisa usava armadura nível 3. O cara se assusta, mas sabe que para exterminar um anjo, precisa de 3. Ele explica isso à garota. O monstro salta neles, mas nosso garoto Sigma intercepta o ataque. Eles se sentem aliviados, foi por pouco. O protagonista lança um olhar mortal à criatura, que não acredita no que houve e recua. O protagonista diz que eles estavam com dificuldades, então ele veio ajudar. Saito diz ao garoto para recuar, mas a garota Airbag diz que ele pode nos ajudar. O cara fica confuso, vendo o protagonista tão confiante. O líder diz que se a garota confia nele, tudo bem, mas o garoto deve ficar em apoio. Mizukami confirma que entende, mas logo avança. Bem, descobrimos que o anjo pode falar e que não vê a hora do garoto sair dali. Mas um uppercut de Logan Paul atinge a coisa no queixo, mandando-a voar. O líder e a garota não entendem nada, mas uma explosão acontece atrás de Saito. A criatura parece uma barata esmagada. Quando Saito olha, vê nosso demônio dando um chute como Sanji de One Piece, que aponta o dedo para baixo, lançando uma explosão de poder na criatura. Como em Dragon Ball, ele se teletransporta para o lado da equipe. O líder vai perguntar algo, mas Mizukami o corta, dizendo para não ficarem de papo e se manterem alertas. A criatura fica furiosa e salta alto no ar. Ela abre as mãos e começa a carregar um ataque, disparando 2 rajadas contra a equipe. O líder levanta as mãos e cria um escudo com Asahi. A garota estranha diz que precisa ajudar e se junta para erguer um escudo. Uma explosão enorme acontece, atingindo em cheio o escudo do nosso esquadrão. Os prédios ao redor são cobertos por uma luz. As 2 garotas caem no chão como sacos de lixo. Esquisita abre os olhos e vê que o protagonista aguentou o ataque com uma mão. Ele carrega um contra-ataque, atingindo o braço da criatura em cheio. A coisa acaba parecendo um Lego. A esquisita grita que o ataque finalmente conectou. A criatura se contorce, enquanto a garota fica em choque, vendo o braço da coisa regenerar.
Saito rapidamente entra na frente das garotas e diz que as protegerá, mas nosso garoto demônio diz que não será necessário. E com uma aura demoníaca, ele diz que vai ensiná-los a matar um anjo. Enquanto anda, ele diz para todos prestarem atenção. A Coisa e o garoto se encaram como cowboys no Velho Oeste. O anjo some de onde estava e já está em cima do garoto para golpeá-lo. Mizukami agarra o braço da criatura e o arranca, levando o osso junto. A criatura agoniza e recua rápido, mas seu braço regenera de novo. Ao jogar o braço da criatura fora, o garoto diz que a maioria dos anjos tem poderes regenerativos. O Brutamontes está assustado, pois sabe que não conseguirão derrotar aquilo. De repente, um círculo dourado aparece na frente do anjo. Ele aponta para o céu, invocando um raio, enviando direto ao protagonista. Mas com sua aura ele se defende, desviando o raio. O anjo parece pasmo. Enquanto as garotas acham impossível, Mizukami sabe que há um limite para o poder regenerativo do anjo. Ele carrega poder na ponta do dedo e atira direto nos braços da criatura. O líder não entende o que ele está fazendo. Sem braços, a criatura nunca mais poderá jogar. A esquisita percebe que a regeneração está mais lenta, e o protagonista avisa que se deixar regenerar muitas vezes, você que vai se esgotar. O líder pensa, como esse garoto não está cansado depois de tudo isso? A criatura, furiosa por nunca mais poder jogar, avança contra nosso garoto, que explica que a magia do anjo se concentra na cabeça e no peito. Ele agarra a cabeça da criatura e perfura seu peito com a mão, apertando forte até a cabeça da coisa explodir. Depois que a criatura sumiu como um peido no vento, ele diz que se destruir os dois membros de uma vez, ela nunca mais regenerará. Com cara de psicopata, ele diz que a aula acabou por hoje e espera que o exemplo tenha ajudado. Todos estão morrendo de medo, principalmente o valentão. As garotas acharam muito simples, enquanto Saito não entendia como foi tão fácil para o garoto. O líder diz que só os 5 de classe mundial deveriam saber disso. Enquanto o valentão diz que Mizukami está usando Hex, não tinha como ele ser tão forte em tão pouco tempo. Saito agradece por ter sido salvo e pergunta se ele é mesmo desta terra. Nosso garoto responde que é Dantário, o Rei Demônio. Saito fica confuso, se perguntando como aquele garoto magro pode ser o Rei Demônio. Deixando isso de lado, Saito diz que gostou de lutar ao lado do chamado Rei Demônio. A garota estranha diz que é incrível receber elogios de um membro da exterminação. E olha só. A futura namorada do protagonista está mordendo a si mesma de ciúmes. A garota estranha chama Mizukami e pergunta como ele ficou tão forte de repente, já que era um perdedor como ela. De longe ele pergunta, o que você quer dizer? De repente, os três olham fixamente para o garoto, e ele responde que simplesmente despertou como rei, demônio. O esquisito fica animado com isso, enquanto os outros dois ficam com cara de batata. A garota estranha diz que espera despertar como ele um dia. O protagonista coloca a mão no queixo e ativa uma habilidade no olho. Após analisar o corpo da garota, ele diz que ela tem muito talento. Que demônio travesso! Ela fica toda feliz com o elogio, mas quando Mizukami está prestes a dizer algo, sente um frio na espinha e grita para Sarri sair de lá imediatamente. De repente, uma mão agarra a garota pelo pescoço e a joga longe. Mizukami ativa seu dedinho novamente e acerta um golpe bem no queixo do monstro. O monstro sentiu o ataque e logo se vira para o protagonista. Adotando uma pose de luta, ele leva a mão ao rosto, que rapidamente se regenera. A garota do airbag diz que não conseguiu sentir a presença da criatura, que desaparece e reaparece atrás do protagonista, parecendo um Shinigami de Death Note. O protagonista olha para trás e soca o anjo Pinóquio, fazendo-o voar. A criatura rola, mas logo recupera a postura. O protagonista fica surpreso porque a criatura tem uma habilidade de teletransporte espaço-tempo que ele nunca tinha visto antes, sorrindo como um maníaco. Ele diz que isso é interessante. Enquanto o anjo Pinóquio o observa, ele diz que está ansioso para investigar aquele corpo. A garota do airbag fica surpresa com a aparição do segundo anjo, e o líder diz que isso é incomum. Depois de checar o sistema, Sai diz que esse tipo nunca foi visto antes, e tem certeza de que é um novo tipo, deixando Saito confuso, já que uma espécie assim não é vista há mais de 100 anos. Nosso demônio imediatamente libera sua aura maligna, deixando Pinóquio angustiado. O anjo Pinóquio olha para o lado e vê dois caras magros se cagando de medo. Ele sorri e desaparece da vista de Mizukami, se jogando em cima dos garotos magros, abrindo a boca para devorá-los. Mas o protagonista não deixa isso acontecer e dá um tapa na cara da criatura, fazendo-a voar metros de distância e colidir com um prédio. Mizukami sorri e diz ao monstro que ele é seu oponente. O anjo se recupera do ataque e move a mão ativando uma luz muito brilhante. O protagonista prepara um ataque com o punho, mas a criatura teletransporta-se atrás dele novamente. O anjo Pinóquio vai para um ataque que está prestes a atingir o garoto na nuca, mas ele bloqueia com um dedo e diz que com uma habilidade tão rara, Pinóquio deveria ser mais criativo. Ele acerta o rasgo em Pinóquio, perfurando seu peito, deixando um buraco maior do que quando minha ex me deixou. Ele agarra a cabeça da criatura, que tenta teletransportar-se, mas o garoto diz que não vai deixar Pinóquio escapar. Saito não consegue acreditar que Mizukami conseguiu bloquear o teletransporte do anjo. O protagonista enfia a mão no buraco da criatura, fazendo-a tremer,
e dentro do buraco ele encontra uma esfera pontuda que estava fazendo Pinóquio teletransportar-se, mas em um segundo ela desaparece. Temos um flashback da vida passada do cara chifrudo, onde uma gangue de anjos está em frente a um enorme portão. De volta ao presente, Mizukami percebe que a esfera era feita do mesmo material que aquele grande portão. Ele agradece pela informação e prepara um soco poéton, que acerta em cheio o estômago do anjo. O protagonista aperta a cabeça da criatura com tanta força que os olhos dela saltam como de um boneco, finalizando com uma explosão. Nosso garoto ainda manda um emote para provocar após a morte. Todos ficaram impressionados com a força do garoto magro. Saito questiona se foi a primeira luta de Mizukami, enquanto o valentão quase tem um ataque. O líder diz que é normal reagir assim, mas alguém não parece impressionado. O garoto aponta para os airbags, ou melhor, para a garota. O líder diz que ela é especial. Com o ângulo perfeito, instrutores e alunos a chamam de Berserker. Ela cora, e Saito diz que o garoto está num nível acima dela. O protagonista diz que sabe, pois é o rei dos chifrudos. O líder ri, concorda e diz que o garoto é uma anomalia. Mizukami diz que isso não é nada comparado ao nível do anjo gigante. O cara pergunta, o que quer dizer? O garoto responde que os anjos que matou não são nada comparados ao gigante do passado. Puxando sua Glock, Saito diz que agora são novos tempos, e humanos sabem se virar. O garoto não acredita, pois vê que a consciência das pessoas é muito relaxada. A futura namorada o chama e pede para treiná-la, pois em seu estado atual não pode lutar. De repente ela grita que precisa vencer. O garoto sorri, pensando que se ela for Jane, ainda tem muito o que crescer. Observando o casal, o valentão morre de ciúmes. Quer saber que truques o protagonista usa. No fundo ele sabe que algo está errado, pois o garoto quase morreu antes. Convencido, o valentão pensa que o garoto usa estimulantes para aumentar a magia. O capítulo começa na escola de extermínio de anjos, com alunos treinando. Esses tubos pretos são sabres anti-anjo. O robô de treinamento está parado. Um sabre de luz Xiaobei é ativado e o danifica. A garota airbag aparece, saudável. Saltando, ela grita e acerta a cabeça. O velho balde fica tonto e sofre 672 de dano. Asahi suspira enquanto mexe no sistema. Uma mão com um sabre chama a atenção da garota. É o protagonista, fascinado por esse equipamento mágico que vira espada. Asahi está confusa. A espada do garoto é muito longa. Uau! Ela está de olho na espada enorme do nosso pequeno demônio. Que garota levada! Ela está feliz que ele veio, e o garoto diz que veio cumprir a promessa. Ele está ansioso para usar sua espada longa. Nosso garoto acerta a cabeça da coisa, que buga e fica vermelha após sofrer dano máximo. A garota ficou incrédula, e o garoto demônio diz que o item é decente. A garota airbag diz que armas convencionais não funcionam contra anjos, e esse sabre é a cristalização da sabedoria humana. Ela pergunta se não aprendeu na aula. O garoto confuso diz que sim. Vemos um flashback dele estudando. Ele diz que a arma é muito forte, levantando-a e colocando toda a força no sabre, fazendo-o brilhar. Ele golpeia o robô, mas a luz se dispersa e o sabre quebra. O protagonista diz que mesmo sendo boa, com magia de alto nível, a arma vira lixo. O robô racha e se despedaça. A garota percebe que o sabre anti-anjo não aguenta o poder de um usuário de magia. O protagonista diz que ela deve dominar o sabre e aprimorar sua magia. A garota estranha parece gritar pedindo para Mizukami ensiná-la também, porque quer ficar forte. A garota do airbag faz uma cara de batata, vendo a cena vergonhosa, e diz que para o nível atual da estranha o treino já era suficiente. Asahi ficou com ciúmes ao ver isso. Mizukami diz que vai treinar a estranha, que já está toda ruborizada. Ele se aproxima dela, dizendo que antes de começar, precisa fazer algo e toca na bochecha da garota, fazendo-a corar ainda mais. Ela faz alguns sons estranhos e desaba de forma esquisita no chão. Será que o dedo do nosso garoto sombrio tem algo especial? A futura esposa do protagonista pergunta o que ele fez com a garota. Ele diz que apenas consertou o fluxo mágico dela, que estava entupido. A garota ainda está ofegante. O pequeno demônio se afasta, pega uma espada e joga no colo da garota. Ele diz para ela tentar usar, e ela responde incrédula que alguém como ela não é capaz de usar aquilo. O protagonista diz para ela parar de falar e apenas tentar. Ela se prepara de forma desajeitada, como sempre. O impossível acontece e a espada se ativa, deixando-a chocada por ter conseguido. A garota do airbag não acredita. A estranha diz que entre os alunos, só a Sa conseguiu ativar a espada. O garoto pede para ela tentar acertar o boneco. Ela se prepara e acerta na cabeça, causando 112 de dano. Ela fica super feliz e o protagonista dá um joinha. No fundo, Asahi sabe que desde que aprendeu a usar a espada, nunca conseguiu fazer algo assim, e imediatamente pede ao garoto para ensiná-la também. Acho que isso está virando uma competição pela atenção do pequeno demônio. O protagonista olha para ela e diz que não é necessário, porque a magia dela flui perfeitamente por suas curvas. Quer dizer, pelo corpo dela. Triste. Ela pergunta se isso significa que não conseguirá ficar mais forte e fica devastada, assim como eu depois de ser rejeitado.
E o pequeno demônio diz que o mesmo método não é necessário, porque para ela, ele tem um menu especial. Olha nosso atacante tentando fazer um gol. Uma Sai confusa pergunta que menu é esse. Ele pede para ela levar sua magia ao limite. Um pouco desconfiada, a garota diz que tudo bem e começa a lançar sua magia ao extremo. Do nada, o protagonista coloca a mão na cabeça dela como um padre. A estranha fica chocada, mas logo aparece os ciúmes. O protagonista parece estar absorvendo a magia dela, o que a deixa exausta, fazendo-a cair no chão. Ela diz que não consegue se mover e o sistema avisa que a magia dela está esgotada. A Sarri pergunta se ele realmente drenou toda a magia dela. A garota ciumenta diz que nunca viu uma técnica assim antes. O pequeno demônio concentra a magia roubada em seu punho, carrega um pouco mais e coloca a mão de volta na cabeça de Asahi. O protagonista transfere o poder de volta para a garota como se ela fosse um cachorrinho sendo acariciado. Ela está completamente corada. Ele pergunta como está agora. Ofegante, ela diz que sua magia está totalmente recarregada novamente. A estranha diz que absorver e transferir magia vai contra a teoria mágica, e Mizokami quer saber qual teoria é errada. Enquanto isso, a garota do airbag ainda está ofegante no chão, e levantando a mão, ele diz que vai fazer isso de novo. Asahi olha incrédula. Ele explica que exaurir e recuperar magia várias vezes aumenta a capacidade de liberá-la. Ela pergunta se é sério, e o esquisitão diz que drenar muitas vezes pode causar efeitos colaterais, por isso a técnica é proibida. Nosso garoto pergunta, as pessoas acreditam nisso? Foi assim que sempre treinei. Ele se vira para Asahi e pergunta, então fofa, topa ou não? Ela cora e aceita o desafio. Ele diz, bem, se é assim vamos repetir o processo mais 100 vezes todo dia. Ela se arrepende na hora e ele pergunta, você está pronta? Certo? Ela diz sim, meio sem jeito. Ele estende a mão e ela cai no chão, com o bumbum para cima. Ele estende a mão de novo e ela recupera a magia. O processo continua por 3 horas e ela acaba numa ótima posição, obrigado artista. O garoto diz que foi a 20ª vez e foi ótimo para o primeiro dia. Ele olha para a esquisitona e pergunta se ela já fez esse treino. Ela diz que nem no teste de membro regular ouviu falar de um método assim. Ele entende, mas quer saber que organização é a equipe de extermínio de anjos. Corada, a esquisitona explica. Exames de magia são feitos pelo país e alunos talentosos vão para escolas de treinamento. Certas notas entram nas 5 equipes de extermínio de anjos. No Japão, os membros regulares são 100. O garoto diz, não é muito. De uma escola que admite 100 alunos por ano, poucos viram membros. Ela diz que é popular pelo salário e benefícios. Internamente, o demônio se pergunta qual o nível da elite. Ele quer saber porque o absurdo de drenar magia, o sabre mágico e o surgimento de um novo tipo são similares à época em que os anjos atacaram. Precisa aumentar o número de fortes ao seu lado para não cometer os mesmos erros do passado, e treiná-los. Ele diz às garotas que vai virar membro regular agora. Na aula de treino, Asahi escreve. Ela diz que o protagonista está atrasado. Ele diz que viu o diretor. Confusa, ela pergunta por quê. Misterioso, ele diz que ela vai entender logo. Um homem de bigode entra, todos se levantam. Ele bate o caderno na mesa e grita, o exame para membro regular é semana que vem. Silêncio na sala, alunos apavorados. A esquisitona pensa que é repentino demais. O bigodudo diz que as lutas são ordem do diretor. A primeira é Yamazaki vs Mizuki e a segunda é Mizuka Mafi vs Asahi. A garota Ebeg pergunta o que nosso garoto fez e ele dá uma risadinha maliciosa. Na sala do diretor, o protagonista encara o homem. Ele opera um sistema e diz que não pode indicá-lo ao sistema de membros por suas notas. O garoto responde que com a habilidade de combate tudo muda. O diretor diz que ele não tem essa capacidade e as notas não importam. Mas o demônio sabe que só precisa demonstrar seu poder para ser reconhecido. O diretor o encara com cara de tacho e o garoto retribui. O diretor sorri, clica no sistema e diz que se ele derrotar Asahi, será considerado. O garoto pergunta, se eu conseguir, vai mesmo me recomendar? O diretor diz que não pode prometer. O garoto vai treinar a esquisita para vencer Yamazaki. O diretor ri e diz que são os piores alunos. Como vencer os 2 melhores? Ele aposta. Se não vencerem, o diretor pode o expulsar. O homem fica sério e pergunta se ele quer isso. O demônio diz que Xiaobei deveria aceitar e pergunta se não quer manter a internação em segredo. O homem mexe no sistema e uma mensagem sobre overdose surge. O diretor pensa nas condições. Após pensar, ele diz que a condição é que ambos vençam suas lutas, e o protagonista aceita, de volta à sala de aula. Yamazaki se sente zombado porque sua oponente é a mais fraca. O protagonista diz que será fácil entrar na equipe de extermínio. Yamazaki, irritado, diz que não gostou, mas fará, e aponta para o demônio. Depois da garota, ele é o próximo. A esquisita se assusta, mas o protagonista diz para não fazer essa cara, pois com treinamento ela vencerá.
A garota airbag espera a luta. Ela tentará ficar mais forte até a próxima semana. O professor chama Mizukami e a esquisita para não se ferirem. A Sayu corrige, e a Masaki e ela devem ter cuidado. O professor ri e diz para ela parar de brincar. A cena muda para o centro de treinamento. O protagonista pergunta se ela é boa em fazer barreiras, e ela diz que é a única coisa que sabe fazer. E um pouco triste, diz que é porque é covarde. O garoto diz que esse é um instinto certo, o que a mantém viva, e que ela terá que superar o medo com lógica. Com lágrimas nos olhos, a garota diz que o mestre Mizukami é incrível. O protagonista diz que ela vai derrotar Yamazaki usando sua barreira. Ela pensa que ele é louco, pois barreiras mágicas só servem para ganhar tempo. Ele sorri e diz que vai mostrar àqueles idiotas que a magia só depende de como você a usa. Então o dia do torneio chegou. Mizukami está ao lado de sua futura esposa, e uma multidão espera o torneio começar. Antes da luta, o professor diz que para vencer, é preciso fazer o oponente se render ou nocauteá-lo. Ele deixa claro que vai parar a luta se ficar perigoso, e ambos sinalizam que entendem. E aqui está a primeira batalha do dia, Mizuki contra Yamazaki. O garoto carrega um ataque e diz que vai acabar com isso muito rápido. Enquanto a esquisita prepara sua barreira, uma explosão acontece no meio da arena. O valentão carrega outro golpe e diz que ainda não acabou. Os espectadores comentam que Yamazaki está dominando. O garoto diz para ela ficar assim. A garota começa a concentrar poder na mão e desvia do ataque. Uma bola de energia cai no meio da arena e se divide. Yamazaki fica furioso porque sua armadilha falhou e começa a atacar a garota, que agora está furiosa. A fumaça cobre a arena. O valentão diz que a fumaça é inútil e parte para o ataque. Ela intensifica sua barreira e uma explosão gigantesca acontece. O professor fica chocado ao ver isso, mas não consegue ver o que aconteceu por causa da fumaça. Ela conjurou o poder na mão, fazendo o garoto recuar. A estranha prepara outra barreira, deixando o valentão confuso. Ele se pergunta por que uma barreira remota é necessária. Dentro, a garota reza para que funcione. Em uma lembrança, o protagonista diz para ela manter a barreira e dobrá-la ao meio. Mizuki, confusa, diz que não sabe como fazer isso. Ela diz que isso desafia as leis da magia. O protagonista levanta o dedo, cria uma pequena barreira e a transforma em um avião de papel, humilhando-a. De volta ao presente, ela se concentra e diz que agora é a hora. A barreira começa a se dobrar, deixando o valentão completamente atordoado. Ela envia a barreira em direção ao garoto, que nem percebe que há outra atrás dele. Ela o prendeu em uma espécie de triângulo. Ele diz que esse truque barato não vai funcionar porque o teto está aberto. Ela levanta a mão e uma barreira começa a se formar acima dele, prendendo-o completamente. A garota do airbag diz que o garoto está preso. O valentão começa a gritar, exigindo para sair daquela prisão. Ele diz que isso não é uma luta justa e que nunca vai se render. Ela diz que sua magia de ataque é fraca, mas pode diminuir a concentração de oxigênio. O garoto percebe que está em apuros. Ela se aproxima da barreira e diz que pode mantê-lo ali por um dia inteiro. Enquanto diminui o oxigênio, ela diz que ganhou. O garoto cai no chão, quase desistindo. Ele não consegue acreditar que vai perder para alguém como ela. Mizuki fica assustada porque o valentão está reunindo uma enorme quantidade de energia e começa a gritar como Goku. Ele coloca as mãos na barreira, fazendo-a brilhar até explodir. Com um olhar sedento, ele encara a garota que tenta fugir. O valentão diz que essa luta vai acabar agora. Ele começa a persegui-la, preparando um ataque na mão em direção à cabeça da garota assustada. Mas ela sorri, saca uma espada Shellbei e ativa perto da cabeça do garoto, deixando-o em choque. Ela diz que ganhou. O garoto fica chocado por ela ter usado a espada. O professor levanta o braço e grita que a vencedora é Mizuki. O protagonista e a Sai ficam felizes. O valentão está bravo por ter perdido. Os espectadores se perguntam de onde ela tirou aquela espada. Ela sai da arena e o protagonista diz que ela merece os parabéns. Ela o agarra de um jeito estranho e diz sim, deitando na mesa. O pequeno demônio diz para ela descansar e só assistir. O futuro casal se prepara para lutar na arena. Um garoto na plateia diz que é impossível Mizukami vencer. O outro pergunta se ele é cego, já que na última luta a garota derrotou Yamazaki. Eles se encaram na arena. Asahi pensa que não pode vencê-lo, ativa seu sabre e diz que vai mostrar os resultados do treino. O diretor diz de longe que a garota melhorou de novo. O treinador diz que não esperava a derrota de Yamazaki, mas tem certeza que Asahi vencerá. O diretor diz que se ela não ganhar, será um problema, pois já preparou organizações para o futuro dela. O protagonista levanta a mão, ativa um poder azul e o transforma em uma estaca. Ele diz que ajustou o poder ao nível da garota. Ela agradece a consideração e prepara um ataque, ele o bloqueia com um sorriso. O garoto na plateia fica chocado porque Mizukami conseguiu bloquear. O pequeno demônio desvia o sabre da garota, deixando-a em choque. Ela recua e diz que ainda não acabou. A garota avança no marido, prepara um ataque e atinge a estaca do protagonista. O pequeno demônio nota algo e olha para a mão da garota, que brilha muito. Ela se prepara para atacá-lo, mas uma mão agarra seu sabre, deixando-a confusa. Ele a puxa com força e começa a girá-la. Asahi cai longe dele. O pequeno demônio pergunta o que ela está tentando fazer.
De repente, um ataque que parece gelo começa a cair sobre ela, mas com esforço ela desvia. Ela nota algo e levanta os braços para se defender, mas é atingida e o garoto diz que ela é lenta demais. Ele diz que ela não é tão ruim, mas só correr não a fará vencer. Ela sabe que ele está certo. Com um sorriso sarcástico, o pequeno demônio pergunta se ela está desistindo. Asahi diz que não usará mais truques. Ela vai atingi-lo com sua técnica mais forte, carrega seu sabre e grita que colocou toda a magia nele. A luz começa a ficar quadrada e de repente se transforma em uma espada gigantesca, deixando o protagonista surpreso. Ela usa toda a força e envia um ataque contra o protagonista, que parece defender calmamente, mas se assusta porque a espada partiu sua lança ao meio, causando uma explosão na arena. Todos na plateia ficam chocados. O diretor celebra, dizendo que se ela mantiver esse ritmo, logo estará numa equipe de extermínio, e sua reputação disparará. Na arena, ela está ofegante após o ataque e algo chama sua atenção. Suas mãos não se movem, mas ela não consegue saber o que acontece por causa da fumaça. Do outro lado, o protagonista segura a espada com uma mão e diz que foi uma boa técnica. A garota está em choque e agarra a espada com força. Os garotos na plateia dizem: Asahi é incrível. Ela concentra energia e começa a pressionar a mão do protagonista. Asahi diz que vai fazê-lo soltar a espada de um jeito ou de outro, mas o protagonista apenas sorri. A espada começa a se desfazer aos poucos, deixando-a confusa. O protagonista diz que a magia dela e a dele ricocheteiam. A garota foca os olhos e vê Dantário, uma memória dos últimos momentos deles. Ela pergunta: é você? E começa a chorar, chamando por Dantário. Ele pergunta se ela se lembra, e ela, feliz, diz que sim. Ela diz que ele reencarnou perfeitamente. Dantário pede para ela contar o que houve após a morte dele. Ela se esforça, diz que não lembra de nada. Ele põe a mão na cabeça dela, fazendo a esquisita gritar de ciúmes. Ele fecha os olhos e entra em suas memórias. Jane está cercada por anjos numa estaca em chamas. Ele abre os olhos e ela o encara com medo. Dantário diz que as memórias em sua alma foram seladas. Ela pergunta por quê e ele diz que não sabe. O garoto fala que precisam achar esses anjos, pois são a chave para restaurar as memórias de Jane. Asahi, agora Jane, diz que podem saber mais sobre esses anjos suspeitos. De repente, o professor entra na arena e pergunta o que fazem. A garota olha para ele e desiste, deixando-o confuso. Ele pergunta se ela tem certeza, e a garota diz que sim. O professor levanta o braço do garoto e o declara vencedor. Os da plateia não entendem o final, pois Mizukami derrotou o número 1 da turma. Eles saem da arena e a garota diz que, de agora em diante, vai chamá-lo de Mizukami. Ele diz que está bem. A esquisita para na frente deles e pergunta o que houve. Asahi responde que é o de sempre, mas a esquisita sabe que há algo estranho. A garota diz que Asahi sempre treinou com um olhar assassino, mas agora está diferente, e Asahi quer saber do que ela fala. A esquisita diz que ela tem um olhar apaixonado, e a garota airbag cora e nega, mas Mizuki grita que a garota está apaixonada. O protagonista sorri ao ver isso, olha para o diretor que morde a raiva. Saito aparece e diz que vai recomendar Mizukami e Asahi como membros. O diretor está visivelmente nervoso. Ele sabe do plano do diretor de usar Asahi para ganho pessoal, mas com o talento dela, pode ser uma das mais fortes da história. Saito sabe que o diretor quer que ela cresça devagar, mas com os anjos agindo estranho, é melhor prevenir um desastre. O diretor está furioso. Asahi era seu trunfo para ser transferido a uma filial americana. Saito continua, dizendo que agora tem 2 alunos subindo e sabe que isso seria ruim para o histórico do diretor. Com a autorização da equipe de extermínio, ele pode levar apenas Mizukami. O diretor se levanta e diz que, se isso acontecer, o valor de Asahi cairá. Ele pergunta a Saito se o fracasso Mizukami vale mais que Asahi. Saito pergunta se o diretor assistiu à luta de olhos fechados, deixando de óculos furioso. De repente, o protagonista aparece e diz que terá que adicionar Mizuki à lista. Saito cumprimenta nosso garoto e pergunta se ele viu potencial nela. O pequeno demônio diz que sim, pois ele vai treiná-la. O líder dá um voto de confiança ao garoto. O diretor bate a cadeira, frustrado por perder a aposta. A cena muda para perto da escola. Um portão se abre sobre a cidade, e anjos saem no centro de treinamento japonês da equipe de extermínio. Todos estão reunidos em frente ao trio. Saito os apresenta, estes são os novos recrutas. O da franja diz que, para admitirem 3 alunos de uma vez, o talento deles deve ser excepcional. De cabelo rosa diz que é raro o líder ir tão longe. O da franja quer dar as boas-vindas. Asahi sorri, estala os dedos e diz que já ouviu falar dessas boas-vindas. O da franja diz que vai enfrentar nosso garoto. A de cabelo rosa vai contra a garota airbag e uma mulher linda diz que pode lidar com os 3 de uma vez. Nosso garoto diz que não se importa. O líder pede para não se machucarem. A de cabelo rosa sabe que não tem como, e num piscar de olhos, ataca a Asahi jogando-a a metros de distância. A de óculos sorri e avança na esquisita, que prepara uma barreira. Asahi se recupera, sorri e pula de volta na luta, mas se assusta e bate direto na barreira.
Mizuki tá confusa enquanto Asahi cai no chão como lixo. A de óculos diz que ela precisa aprender a fazer uma barreira só pra si. A tatuada diz que a coordenação delas é terrível. As garotas estão em choque enquanto as mulheres têm um olhar cruel. A de óculos começa a escalar a barreira, deixando as garotas nervosas. Telepaticamente, o protagonista lhes dá instruções. Asahi recua enquanto a esquisita prepara sua barreira. A garotar cria uma barreira que protege os lados. As mulheres sorriem ao ver o protagonista observar uma escalar e a outra correr para atacar pelo lado. A de cabelo rosa está quase na retaguarda. Asahi prepara um ataque e a batalha fica séria. A de óculos escala a barreira e prepara um Rasengan com mão direita, mas é pega numa armadilha de Mizuki, que sorri após prendê-la. Asahi está numa luta feroz, chute aqui, soco ali, e o protagonista observa tudo de longe. O da franja aparece atrás do nosso garoto e tenta um ataque, bloqueado pelo fazendeiro de Aura. Ele pergunta se o garoto vai só assistir. Ele responde que se entrar, a luta acaba em um segundo. O cara diz que gosta do espírito do novo recruta. O pequeno demônio ativa sua aura, assustando-o e, sarcasticamente, o garoto pergunta se não era ele quem deveria dar as boas-vindas. O protagonista levanta o cara e o joga longe, pede a Asahi para lançá-lo no ar. Quando o cara vai dar uma cabeçada, ela levanta o pé-bola de demolição e o chuta tão forte que quase afunda o crânio. Ele voa de novo para Mizuki, que ao vê-lo, sorri e o prende. A de cabelo rosa diz que Asahi não deveria ter desviado o olhar e vai atacar, mas nosso Sigma aparece e soca a mulher na barriga, fazendo-a dormir. Todos ficam chocados, mas o líder sorri. A esquisita diz que conseguiram, mas o protagonista diz não. A barreira se desfaz e eles são libertados. O protagonista ainda alfineta, dizendo que são melhores do que imaginava. A sorridente diz que ele é arrogante, e o da franja diz que ele é muito habilidoso. Saito aparece e pergunta se estão satisfeitos. O da franja pergunta por que o líder está tão orgulhoso, e ele responde que foi o primeiro a notar o garoto. Ele olha para o pequeno demônio e diz que está animado para trabalhar com ele. De repente o Apple Watch toca e todos olham para os pulsos. Anjos foram avistados perto de Auriaki. Pessoas em choque correm com medo. Nossa equipe de extermínio chegou e avistou um portão no céu com os anjos mais estranhos que já vi. Eles estão sedentos pelo massacre. Asahi nota que são 10 de uma vez e a Milf diz que a equipe deles foi a primeira a chegar, mas os dois notam algo estranho. Seria algum tipo de portal divino? Os figurantes tremem de medo. A esquisita diz que da última vez que isso aconteceu, a humanidade foi exterminada. A Milf diz que, segundo o que foi listado na primeira aparição, todos os humanos da cidade foram devorados. O de franja quer saber por que isso tinha que acontecer agora. Todos estão borrados. A esquisita diz que finalmente virou membro da equipe e vai provar seu valor, custe o que custar. Alguém põe a mão no ombro dela. É a garota Airbag, dizendo para ela se acalmar para não morrer como uma idiota. Ela fecha os olhos e lembra da época em que exterminava anjos, dizendo que são boas lembranças. A população está desesperada, o líder está aflito, mas manda os novatos ajudarem a evacuar os civis. O protagonista pergunta se Saito vai dar conta e ele diz que vai dar um jeito. Então o protagonista se junta às suas mulheres e diz que vai. A cena muda para dentro de um shopping. Pessoas correm de um anjo. Um idiota tropeça e cai de cara no chão. Ele se vira com medo e o anjo está indo em sua direção. Mas a mão da criatura é decepada, deixando-a confusa. Foi nossa garota Airbag quem a cortou. O anjo irritado regenera o braço, mas o outro é cortado. Dessa vez foi nosso pequeno demônio. O futuro casal encara a criatura. Uma barreira se choca contra os anjos. Mizuki manda todos correrem. Ela nota algo estranho. Um anjo está prestes a pegar um homem, mas Asahi aparece e atinge a criatura. O Protag pula sobre ele e corta um de seus braços. Ele olha para trás e um queixudo aparece, mas Asahi arranca a cabeça e a mandíbula da coisa. Eles formam um belo casal. Gente, a esquisita diz que eles estão em ótima sintonia. O Protag manda eles se apressarem porque sabe que a equipe de extermínio não vai aguentar muito tempo. De volta à equipe, vemos que tiveram uma batalha intensa. As mulheres estão exaustas após a batalha e Saito luta contra um anjo, mas então mais anjos surgem do céu. A garota tatuada está em choque porque parece que não tem fim. Saito se prepara, carregando sua aura, e lança um ataque causando 2 explosões. O portal permanece intacto e Saito diz que não teve efeito. E a Milf diz que não importa quantos derrotem, nesse ritmo a magia deles vai acabar. Uma luz roxa aparece atrás deles e atira contra os anjos. Explode perto deles, arrancando a cabeça de alguns. Quando a equipe olha para trás, vê que nosso Protag e suas mulheres chegaram para ajudar. Saito pula de alegria ao vê-los. A de franja diz que estava esperando por eles. A mulher de óculos olha para cima e se pergunta como vão derrubar aquele portão. Asahi chama Dantario, que diz para deixar com ele. Ele carrega sua aura demoníaca, mas de repente um helicóptero aparece e solta uma escada. O Prota analisa. Soldados da segunda união de assalto aparecem longe dali, numa sala com uma tela gigante. Um cara diz que conseguiu permissão para operar lá. O Vesgo ri e diz que será um experimento divertido.
Na sala de monitoramento vemos o Vesgo. Ele é o chefe de pesquisa, Kenzo Hirokawa. Ele bate no teclado como eu depois de falhar uma fase de Cuphead. Os soldados se movem em formação e uma agulha é injetada em seus pescoços. Um timer de 5 minutos aparece. Eles enlouquecem e caem como lixo. O Vesgo ordena que 5 destruam os anjos e o resto o portão. De repente, os sacos de lixo se levantam e correm para a batalha. Os anjos estão ansiosos. O soldado saca uma espada. 2 soldados se juntam à luta. De cima ele lança um ataque, mas o anjo bloqueia. De baixo, a Milf pergunta o que estão fazendo. Saito explica que há um boato sobre a união de aprimoramento. Eles aprimoram a magia dos soldados com substâncias. Ela quer saber se os superiores acreditam que vai funcionar. O soldado avança com 2 espadas e corta um anjo ao meio. Eles carregam um ataque contra os anjos, e várias explosões acontecem. O anjo fica bravo e uma enorme explosão acontece. Mizuki pergunta se conseguiram, mas o Prota só observa. Ele começa a carregar seu poder. O portão se abre de novo. O Vesgo está em choque, um alarme toca em sua sala, e Hirokawa quer saber o que foi aquilo. Os soldados começam a cair do céu. O Vesgo verifica a vitalidade do esquadrão. Falta um pouco mais de 2 minutos. Hirokawa reclama, era para funcionar em 3 e manda evacuarem. Ele percebeu que em combate, a substância era mais forte que no treino, e suas capacidades eram menores que o imaginado. O Apple Watch de Saito vibra. É o Vesgo dizendo para deixar com ele. Assim que Saito ia dizer algo, a comunicação é cortada e um helicóptero aparece. Os soldados são resgatados. A tatuada quer saber como vão destruir aquele portão. Ninguém quer chamar um chaveiro, Saito sugere um míssil, mas a Sarri diz que armas humanas não funcionam. Só magia. O líder pergunta se ela sabe de algo. Ela diz que não, mas ele sim. O protagonista está de frente para o portão com um sorriso. Ele vai destruir o portal. Um novato usar um feitiço de quarto círculo é impressionante. Como não pode destruir o portal, ele vai desativá-lo. Tentam pará-lo e quem tem um grupo tem tudo. Mas esses anjos são como baratas. Eles continuam aparecendo, mesmo com magia, mas não para o Protagon. O grupo comemora irritar o protagonista, já que não resta muito. Na reunião, o número de monstros é maior que ano passado, mas a luta foi vergonhosa. Sem o protagonista não teriam conseguido. Ele é tão foda que nem mais gente o alcançaria. O capitão não os deixa desistir, pois os portais não estão prontos e os problemas só crescem. Ele os tranquiliza sobre a transformação da masmorra. Perguntas surgem, até pro Protagon. É difícil. Monstros só param com o núcleo destruído. O plano é estarem preparados. Uma notificação chega no relógio, avisando da transformação da masmorra. O grupo discute. Mas não é hora de discutir, pois o caos começou. Não é missão para novatos, mas alguns querem se provar. É muito arriscado. Alguns concordam, dizendo que o grupo não tem ninguém forte. Esse é George Matsuda, da unidade anti-anjo. Parece que só está ali para comer, mas quer mais uma aventura para treinar o novato mais forte. O grupo não conseguiria destruir essa masmorra, mas com a ajuda de um caçador, eles começam a trabalhar. A loira não se dá bem com o grupo, mas o caçador só piorou a situação. O poder do Protagon impressiona o grupo de novo, já que os autores não fariam um protagonista fraco. Agora os arredores estão limpos. Isso significa que a aventura apenas começou. Essa não foi uma decisão de todo o grupo, mas anjos aparecem. E finalmente veremos o poder da loira, desviando como Rock Balboa, dando o soco dos deuses, acabando com o anjo, mas eles não param de vir. E dessa vez é a Sarri quem faz a destruição, o grupo ganha confiança. Agora só resta destruir o núcleo. Ele explica melhor como funciona essa manopla de mana. Como ainda tem pontos fortes e fracos, eles entram na masmorra. É normal alguns passarem mal, e dessa vez foi Mizuki. Como a masmorra é um mundo diferente, anjos aparecem, era tudo que queríamos. Usando magia de gelo, transformando os monstros em picolés, mas nem todos congelam, outros ficam dentro da barreira. Mesmo como novatos, nosso grupo luta bem, e com trabalho em equipe, os anjos deste andar são eliminados. O treino do protagonista está valendo a pena, mas não é hora de descansar, pois além de gelo, ele controla fogo. Isso não é normal para um novato, mas é normal para o Rei Demônio, e eles avançam pela masmorra. Um portal é criado, engolindo o protagonista, separando o grupo. Para onde, você pergunta? Ainda mais caos, até anjos gigantes, colocando nossos heróis em perigo, pois agora há 5 anjos normais, mais 2 que podem se teletransportar, e essa fera que saiu de Attack on Titan. Eles se preparam e querem acabar logo para se reunir com o grupo. O protagonista libera outro elemento, finalizando os anjos, e joga mais magia nos outros, fazendo-os fugir. Mas nosso loiro não vai deixar barato lançando seu super soco, que não faz efeito nenhum. Sem perder tempo, o anjo manda pelos ares. Do outro lado, o protagonista lança sua magia de fogo, acabando de vez com o monstro. Seu poder é incrível. Ele faz isso sem truques, estranho, pois já teve uma overdose. Mas o loiro entende que se pode ficar forte só treinando. Nisso,
Ele parece um investigador de narcóticos, enquanto o protagonista acerta um golpe direto, mas não é problema, já que é só trabalho. Pensam no plano, querem voltar para as garotas. Enquanto lutam, o protagonista lança essa mancha roxa que atravessa as paredes. Estão cercados, tentando ao máximo sobreviver. O rastro passa por eles, e o grupo finalmente se reúne. Mesmo cansadas, Açaí corre até o protagonista, estranho, já que são só amigos. Mas não sabem do passado dos dois na visão. Aquele olhar deixa Mizuki apavorada. Querem saber como chegaram ali com Mana. Ele rastreia tudo. Assustador, mas não há tempo a perder. Derrotam mais anjos e voltam a correr. A atmosfera é bem parecida com a da guerra anterior, mostrando a memória de humanos perdendo. Chegam ao núcleo, mas só sairão após derrotar todos. Entram para exterminar. São parados por uma porta que o Titã Besta abre, e logo tenta um soco causando uma explosão. Mas não foi do soco em si, e sim desse jovem cavaleiro protegendo a esposa. Surreal, a memória do Rei Demônio volta à mente de Asahi. O plano é ajudá-los, mesmo de frente, ela não treina. Isso é loucura. Para ela será um teste, e não haveria melhor que o Anjo Besta. Mas ele só tem olhos para uma pessoa, a cabra, deixando-a irritada, pois o dever de derrotá-lo é do grupo, não só dele. O grupo saca suas armas e enfrenta o gigante. Desviando, acerta um soco de gelo. De cima não é diferente, estão conseguindo, mas é só o começo. Com uma técnica de 600 anos, ela ganha mais força, e para uma novata é muito. Ela ataca quando ele tenta fugir. Preso pela magia de gelo, o desgraçado consegue se defender. Agora é a vez dele, mas trabalho em equipe é o forte. Mesmo assim, ele a joga na parede e vai para o golpe final. Nosso herói aparece. Com essa cara de quem quer continuar, é a vez dele de brilhar, deixando o grupo fora da batalha, como nos velhos tempos. O Rei Demônio desse mundo não perde para um beta. Essa técnica não é boa, pois os inimigos devem estar fracos. Graças a isso, ele acerta seu soco do Superman. Usando a técnica do loiro, ele deixa o anjo sem vida, mas ainda não acabou, e usa sua carta na manga, parada pela barreira do protagonista. Ele tenta de tudo contra o protagonista, mas é parado numa rede de mana. Com a espada de mana, ele sabe que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Cortando o Titã ao meio, eles finalmente limpam a masmorra. A energia negativa sumiu, e nossos guerreiros saem aclamados, elogiados pelo líder, mas foram sem autorização. Todos sabem como o protagonista limpou a masmorra. Mesmo com monstros de 10 metros e anjos, eles conseguiram com 4 pessoas. Não quaisquer 4 pessoas, pois a unidade não recrutaria fracos. Ainda bem que voltaram em segurança, mas não é só isso. Os dois se desculpam e dizem que, sem o treinamento do protagonista, não teriam conseguido. Mesmo assim, eles não queriam punição. Se o grupo saísse impune, daria um mau exemplo. Mas quem é rei nunca vira plebeu, deixando o grupo irritado. Mesmo com o líder aceitando, nem todos concordam. Se continuar, darão um fim aos problemas. A unidade precisa melhorar em vários aspectos. E agora o foco são esteroides de mana ilegais. Há uma fábrica fazendo milhões, e George explica o plano. Não deveriam quebrar as regras. Na fábrica, o protagonista pega sua identidade. Não importa como, todos deveríamos ter um amigo como George. Os dois entram, vendo as pílulas. Não é uma boa lembrança para o protagonista. Queriam usar mana, mas havia detectores. É mais fácil rastrear pelo dinheiro, pedindo ajuda a Mizuki. George pergunta se ela os coloca na sala de segurança. Mesmo com o crush pedindo, ela conseguirá. Um cara tenta pará-los, mas dorme tranquilamente. Sim, conseguiram o cartão da sala de segurança. Bateram em alguns, facilitando o trabalho. Os detectores de mana estão desativados, mas não era ali que guardavam os registros de compra. Como fabricam? Aí está nossa resposta. Uma sala cheia de sugadores de alma com um guardião. Os heróis chegam, percebem que criam os esteroides com mana via sangue. O sortudo do momento aparece. Ser legal nem sempre os faz parecer bem. Ele tenta se explicar, mas fica chateado que isso não é problema deles. Mas isso já é motivo para o grupo investigar. Confuso, ele aperta o botão causando caos na fábrica. Detectores de mana ativam, lançam um ataque que corta sua bochecha. Quando George ativa sua manopla, o cara o reconhece. Era o famoso George injetando esteroides de mana, pois sabe que não aguenta uma briga. Ninguém pode pará-lo, ele diz, lançando magia de terceiro ciclo. Mas para quem não entende de mana, usar esteroides é burrice. Ele leva um soco, deixando seu braço congelado, mas não é isso que vai parar o monstro. Ele respirou, levou um soco, fazendo raspar as costas no chão. Ele arranca os cabos das pessoas e começa a comer, transformando o monstro grotescamente, jogando nossos heróis para longe. Mas é preciso muito mais para acabar com eles. O monstro acha isso impossível e avança, mas seu soco é parado e ele é contra-atacado. Não foi o suficiente, e não importa a força que ele tenha, ele não faz o protagonista suar. Quanto mais come, mais forte fica, lançando outro ataque, mas acaba se arrastando. Um raio atinge o prédio, faz um buraco no telhado, e o monstro some, até o protagonista limpa o tênis nas cinzas.
As meninas superpoderosas se juntam, perguntam o que houve. A noite mal começou. Se preparam. Essa mana não parece estranha. Era do anjo da guarda da fábrica.